Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o nosso Café com Coragem, que nasceu com o objetivo de aumentar a nossa imunidade física, emocional e também espiritual. Hoje mais um dia que o Senhor fez para cada um de nós, dia 27/8 de 2020, e aqui em Tatuí nós estamos com 20 graus, já há um calor gostoso. Lá fora o solzão já está brilhando e o dia promete ser um dia muito aquecido pelo Senhor. Então, bom dia, Sil, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe, bom dia para você que está assistindo na parte da manhã, boa tarde para você que está assistindo na parte da tarde e boa noite para você que está assistindo na parte da noite. Esta semana temos separado um momento para uma saúde mental, saúde de pensamentos e cuidado da nossa alma, porque os bons pensamentos ou dominar os pensamentos é também um treinamento do qual nós precisamos fazer, e tudo isso é um treinamento. E hoje nós vamos apresentar para nós aqui uma técnica para nós dominarmos os maus pensamentos. Você sabe muito bem daqueles pensamentos que vêm à nossa mente e às vezes fica ali remoendo, pensamentos negativos, pensamentos de destruição, pensamentos de morte, enfim, pensamento de dar um chute. São os pensamentos negativos que ficam aí soprando na nossa mente. Nós vamos falar um pouco a respeito disso hoje. Vamos tentar trabalhar a nossa mente, mas eu quero dizer para você também que é muito importante dentro dessa questão de pensamento é você fazer um treinamento para dominar o pensamento, para que esses pensamentos negativos não ganhem força na tua vida, mas que esses pensamentos possam ser dominados por você. Então nós vamos mergulhar um pouco nisso hoje. Zoraide está nos informando que lá em Botucatu está 15 graus. Glória a Deus, glória a Deus. Nesta manhã está a Juliana com a gente. Juliana, minha filha, quando aconteceu toda aquela situação que você começou a sentir dor, veio um pensamento negativo que você ia morrer? Coloca para nós aqui, porque o nosso pensamento ele vai sendo condicionado a nós pensarmos somente nas situações negativas. E se nós estamos querendo uma saúde emocional, nós precisamos e vamos lançar aqui essa técnica para que seja feita depois um treinamento e a gente consiga desencanar deste pensamento. Mas tudo isso é feito com muito esforço. Da mesma maneira como você, quando vai começar a fazer alguns exercícios físicos, a caminhada ou academia, enfim, precisa que haja uma perseverança da nossa parte. Então a palavra para nós hoje vai ser perseverança. Repete comigo aí, perseverança. Isso, perseverança. É uma palavra muito importante que precisa fazer parte do nosso dicionário a cada dia, porque a perseverança vai nos ajudar muito a iniciarmos e não pararmos, a iniciarmos e continuarmos, a iniciarmos e indo aperfeiçoando essa jornada a cada dia. Então, nosso trabalho hoje, o Café com Coragem, nesta manhã, vem justamente nos ajudar, ou pelo menos tem o objetivo de nos ajudar a vencermos os pensamentos negativos. Quantos aqui vem direto isso acontecendo, os pensamentos negativos vindo tomar conta da sua vida? Quantos aqui que estão assistindo nesta manhã já tiveram essa experiência ou ainda tem essa experiência de vez em quando? E nós queremos vencer tudo isso.
Vai ser o nosso trabalho de hoje. Nós queremos vencer o pensamento negativo com perseverança. Bom dia, Lília. É isso mesmo. Vencer o pensamento negativo com perseverança, e a alegria do Senhor vai ser a nossa força, porque nós vamos experimentar deste tempo hoje aqui no Café com Coragem, porque nós queremos ter uma saúde emocional equilibrada, nós queremos estar vencendo o dia mal, então nós precisamos disso. E essa técnica ela vem da terapia cognitiva comportamental. Da mesma maneira como é necessário uma terapia ou uma fisioterapia para as coisas encaixarem, colocar no lugar, a terapia cognitiva comportamental visa que cognitivo na mente, no meu pensamento, terapia, trabalho, repetição, cognitivo, mente, comportamental, terapia comportamental. Então isso não vem da noite para o dia, isso precisa ser feito com muita perseverança. Bom dia com perseverança, bom dia com muita alegria, perseverança para começar e continuar fazendo. Então, terapia cognitiva comportamental. Não é fácil vencer os maus pensamentos, mas lutando firme, batalhando bastante e exercitando tudo isso que nós vamos falar, vai te ajudar. Momento de conflito, momento de confronto, momento de adversidade, porém eu estou tranquilo, porque com essa terapia que nós vamos fazer aqui, com essa terapia cognitiva comportamental, com essa aplicação que nós vamos fazer, quando isso acontecer com você, você vai ter que lembrar TCC, terapia cognitiva comportamental. E fazendo isso, nós vamos começar a vencer este. Então, preparado, e como sempre, lógico, nós nunca vamos poder deixar de fora a nossa ferramenta principal, que é a palavra de Deus. Eu quero ler com você no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Eu quero ler 2 versículos que eu sei que você já leu, conhece muito bem, só que a nossa aplicação para ele agora vai ser neste Café com Coragem, de uma maneira de dominar ou nos esforçar para dominar muito nosso pensamento. Nessa condição está a ansiedade, e depois da ansiedade, depressão, depois de ansiedade, depressão, transtornos. Então eu preciso já, no primeiro momento, já tentar dominar isso. E fazendo isso, vou ficar livre, eu vou minimizar a ansiedade, eu vou ficar livre dos transtornos. Por isso que é terapia. Não vem pronto, não é um pacote. Eu gostaria de ter um comprimido para poder entregar a cada um, mas isso não é um pacote. Então isso é um treinamento. E se no final você achar que foi positivo, não esquece de dar moral lá, dá o seu like aí, dizendo foi bacana, gostei demais, e vamos juntos para ajudar outros também. Amém ou não amém? Só alguns que colocaram a temperatura aí, hein? Só vi as horários colocando. Vocês estão pisando na bola aí com o pastor. Pode colocar a temperatura da tua cidade aí, faz uma pesquisadinha rápida aí no Google como está a temperatura, coloca aqui para nós aqui. Mateus 13, 31 a 32, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: outra parábola Jesus lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e, crescida, é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos.
E eu vou dizer mais uma vez, a qual é, na verdade, a menor de todas as hortaliças, de todas as sementes, e crescida é a maior do que todas as hortaliças, e ela se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se no seu ramo. Pensamentos negativos, domínio de pensamentos negativos. Aí sim, Lili, obrigado. 15 graus lá em Mauá. Será que só o som da Sibeli está baixo? Ou será que todos... Como é que estão os outros aí? Bom, pela resposta de alguns, dá uma olhada aqui. Tá bom o som hoje? Que a Sibeli está pontilhando aqui que o som está baixo desde ontem. Você dá uma olhada pra gente aí, vê como é que está as coisas. E olha aqui, dá uma ajeitada aqui no fone para ver se está ok. Então se dá um alô para mim aqui, deixa eu acompanhar nesse aqui, acho que a velocidade está maior. Pelo menos no meu outro aqui o som tá normal. No outro aparelho aqui o meu tá normal. Deixa eu colocar isso aqui um pouco baixo ou muito baixo. Deixa eu colocar isso aqui perto. Vamos ver se assim vai melhorar um pouco mais. Dá uma olhada aí, Sibeli, ver se aumentou. A Jéssica tá falando que o som lá tá bom. No outro aqui o meu o som tá normal hoje. Eu não vi ontem, mas hoje parece que tá normal. O Zorage também tá falando que tá um pouco baixo. Vê como é que está agora. Eu trouxe aqui mais para perto de mim aqui. Dá uma olhadinha aí para ver como é que tá o som, se deu uma melhorada, ok? Mas Jesus está dizendo nessa parábola a respeito da terapia cognitiva comportamental e ele está trazendo uma explicação para nós em relação a isso. Ele diz que a fé é como um grão de mostarda e ele está ensinando a parábola aqui para os seus discípulos. E nessa parábola, quando Jesus está ensinando para os seus discípulos, ele fala da mostarda, que é uma pequena semente, aliás, muito pequena. E depois que essa semente é jogada na terra, diz que ela cresce. E depois que ela cresceu, diz que se torna uma árvore e fica a mais bela das hortaliças. E ele diz depois que as aves dos céus vêm aninhar-se ali. Obrigado, Luiz. Deus abençoe a sua vida. Está normal. O que eu quero ensinar para vocês nessa manhã? É justamente a respeito dos pensamentos. A crença, a fé estão relacionadas naquilo que eu tenho como uma perspectiva de pensamentos positivos. As aves dos céus, em um texto relacionado, está falando de seres espirituais. E Jesus está dizendo que a fé iniciou pequena e à medida que ela cresceu, vêm as aves e elas repousam ali, que elas estão ali. E aí essas aves eu vou entender e posso entender como sendo seres espirituais que vêm para tentar pegar uma carona na minha fé. E pegar uma carona na minha fé aqui agora já num sentido negativo e não no sentido positivo das coisas. Ao ponto de que os meus pensamentos se tornem pensamentos negativos, que eu vou alimentar mais uma negatividade do que uma positividade, de que vai haver um grande conflito e um grande confronto espiritual na nossa mente, que nós já falamos aqui um tempo atrás, que é o nosso maior campo de batalha. A mente é o nosso maior campo de batalha. Por isso que Jesus, ele caprichosamente, ele vem aqui e ele diz que o grão de mostarda, ele comparou a fé como um grão de mostarda.
E ele usa a mostarda para dizer também que elas se tornam as hortaliças e que as aves dos céus vêm aninhar-se ali. Meus queridos irmãos, nós temos por tendência aumentar mais ou supervalorizar mais os pensamentos negativos do que os pensamentos positivos. Quando passamos por uma situação, principalmente numa dessa como pandemia, e aí você está em algum momento, daqui a pouco você andou a rua inteira, né? Foi na lotérica, foi no banco, foi em algum lugar, e depois você chega em casa, passa algumas horas, outro dia você já dá um espirro. Em tempo de pandemia, qual é a primeira coisa que vem para o teu pensamento? É esse. É uma dor em algum lugar, não é normal. Você pesquisa no Dr. Google. Ao pesquisar no Dr. Google, você percebe que aquele sintoma, aquela dor pode ser uma coisa pior. Então aquilo já vem no teu pensamento e os pensamentos negativos já começam a invadir a sua vida. Ou você vivenciou uma situação em um momento e aquele pensamento ele vem na tua mente. Ou você vivenciou uma situação, as primeiras coisas que acontecem é que aquele pensamento ele chega à tua mente. Tal pessoa ou tal situação é aquilo, aquilo e aquilo outro. E o que nós fazemos? Nós começamos a pensar como vamos resolver aquela situação. E à medida em que nós vamos pensando como resolver aquela situação, e à medida que nós pensamos na parte da manhã isso, pensamos na parte da tarde, nós pensamos na parte da noite, nós estamos super potencializando esse pensamento. E esse pensamento que era pequeno, ele vai se tornando grande, vai se tornando monstro, vai se tornando grande demais, muito maior do que ele é. É assim mesmo ou não? Você consegue neutralizar já um primeiro pensamento negativo quando você vivencia uma situação? E isso é muito comum no ser humano. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele vive uma situação e depois, na segunda carta, ele expressa isso dizendo assim: nós tivemos temores por fora, angústias por dentro, até que Tito chegou com uma boa notícia a respeito de vocês. Ele estava preocupado com o que ia acontecer com a igreja, o problema que ele estava vivenciando ali. Ele vive um grande momento de agonia, até que chega uma boa notícia. Mas ele ficou pensando por vários momentos e vários tempos como estavam as coisas acontecendo ali, até chegar um momento então que ele entendeu, recebeu a notícia e aí houve um refrigério para a vida dele. Então, reveses e problemas nós sempre vamos passar na nossa vida, na nossa jornada, e você sabe disso. Eu gostaria de profetizar alguma coisa ao contrário, mas o fato é que é verdadeiro. Nós vamos passar por tudo isso. E se vamos passar por tudo isso, nós precisamos aprender a gerenciar os nossos pensamentos. Como vamos gerenciar esses nossos pensamentos? Eu quero passar junto com vocês essa técnica, para que essa técnica você possa exercitá-la a cada dia, você colocar em prática a cada dia, como bom cristão, como uma boa cristã. Você vai fazer esses exercícios para ter uma saúde mental e uma saúde emocional extremamente equilibrada. E tendo a saúde mental e emocional equilibrada, a gente vai conseguir com lucidez, mas para isso precisamos da perseverança, encarar todas essas situações, e a perseverança então para nós é a palavra-chave que nós precisamos. O que acontece com a gente antes da parte técnica? Que vem uma situação ou vem um pensamento, e esse pensamento e essa situação invade o nosso cognitivo, invade o nosso pensamento, dizendo: vai ser isso, a casa vai cair, vai ter problema e tal. E a gente começa a se envolver dentro desse pensamento. E aí existe uma palavra que
povo do campo, as pessoas do campo já ouviram falar muito a respeito de ruminar. O que é ruminar? É aquilo que a vaca faz quando ela vai comer a grama. Ela come a grama e ela fica mastigando, 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 joga de um lado, joga do outro, mastiga, 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 para depois então ela digerir, para depois ela engolir. E é isso que acontece com a gente na questão dos pensamentos. Vem o pensamento e a gente começa a ruminar os pensamentos. Discussão, vai a briga, ou a conta, ou enfim. Eu não sei qual, cada um tem uma gama de pensamentos diários, de problemas diários, e cada um tem os seus problemas, então esse problema começa e vai ruminando. E se foi um conflito, às vezes você vai lá atrás, nós vamos falar semana que vem a respeito de pulsões de vida e pulsões de morte, que está no nosso inconsciente, mas você vai lá atrás, e aí você pensando aqui, você traz pensamentos que houve lá atrás, situações que houve lá atrás para o momento. Você está ruminando um problema agora. E aí você traz um lá de trás. E aí você começa a pensar já lá na frente, na colheita daquele pensamento. Nada aconteceu ainda, é só um pensamento. Mas você já está ruminando. Vai lá atrás. Isso aconteceu lá atrás. Aumenta o sofrimento. E aí você já começa a pensar lá na frente. O sofrimento vai aumentando mais ainda. Isso é, você está ruminando os pensamentos. Isso é muito prejudicial, porque à medida em que eu vou ruminar esses pensamentos, ficar mastigando esse pensamento de dia, de noite, à tarde, durmo com ele, acordo na madrugada, e quando eu acordo na madrugada pensando nele, e aquilo ali então vai aumentando, vai sugando as minhas energias, vai sugando a minha força, vai sugando a minha lucidez, vai sugando a minha perseverança, o pensamento vai entrando, vai amplificando, não é real ainda, é só um pensamento, mas eu já começo a ter aquele pensamento como se fosse verdade. Eu espero que isso nunca tenha acontecido com você, mas se você é um ser humano, eu acredito que isso já deve ter acontecido com você, isso já aconteceu comigo, a gente perde um fio da meada. Isso é muito ruim, porque a realidade, o pensamento ele amplifica na realidade, ele se torna maior do que é. Então, ou seja, ele recebe uma amplificação. Não aconteceu nada ainda, mas eu já estou sofrendo e até chorando como se já tivesse acontecido. E até lamentando e até falando, verbalizando como se já tivesse acontecido. Precisamos girar. O que isso faz? Olha só, a consequência desse pensamento mal gerenciado. Eu já tenho ele como uma verdade no meu cognitivo, porque eu já pensei tanto, então para mim eu já tenho aquilo como uma verdade. E à medida que eu tenho aquilo ali como uma verdade, eu estou sofrendo, a alma está sofrendo, a emoção está sofrendo, e eu vou transmitir esse sofrimento para o corpo. Eu vou transmitir este sofrimento para o corpo. E à medida em que eu transmitir esse sofrimento para o corpo também começa a adoecer, e isso vai gerar as doenças psicossomáticas, manchas roxas que vão sair em alguma parte do corpo. E eu preciso cuidar disso, para que essas manchas que vão surgir em alguma parte do corpo não alcancem alguns órgãos da minha vida, porque também isso pode acontecer lá. Por isso que é muito importante, neste primeiro momento, eu já tentar dominar aí os meus pensamentos, ok? Então, eu preciso tentar dominar tudo isso na minha vida. Tomar um cuidado muito grande. Eu preciso dominar muito bem toda essa questão, ok? E quando isso também acontece, eu vou me desconectar com aquilo que é o real.
o imaginário toma conta da minha vida e eu vou me desconectar daquilo que é o real e eu vou entrar para um campo do imaginário. Tá dando para entender bem? Tá chegando bem aí? Normal, tal. Deixa eu fazer mais um teste aqui, mas aparentemente... Ok? Então, eu amplifico o sofrimento. Isso vai causar uma inflamação, que são as doenças psicossomáticas no corpo. E isso também vai me desconectar com aquilo que é a realidade. Eu passo a viver um imaginário que não é real. Tudo porque eu não consegui dominar os meus pensamentos no sentido de meus, mas os maus pensamentos que eu preciso rechaçar já em um primeiro momento. Então, essa técnica que essa doutora, que essa estudiosa passou para nós, ela tem como sigla a palavra NASA. NASA nós vamos fazer o acróstico dessa palavra NASA e faremos então também uma grande aplicação aqui na nossa vida. Primeira coisa, eu preciso nomear os meus pensamentos. Eu preciso nomear os meus pensamentos. Eu preciso nomear os meus pensamentos. Ele é passado, ele é futuro, é uma ira no momento, é um momento de raiva, é um pensamento de insegurança, é um pensamento de insatisfação. Eu preciso nomear o meu pensamento. Primeiro ponto, NASA, eu preciso nomear o meu pensamento. Agora eu nomeei o meu pensamento. Já que eu nomeei o meu pensamento, agora eu preciso aceitar este pensamento. Eu preciso aceitar este pensamento dizendo, isso é um pensamento que me veio. Então eu preciso aceitar. Isso não é um fato verdadeiro. Eu preciso aceitar que é apenas um pensamento. E eu vou dizer mais uma vez, os pensamentos ruins se alimentam das nossas lutas e da maneira como nós enfrentamos esses pensamentos. E à medida que você fica pensando como você vai vencer essa situação, como que você vai dar um jeito nessa situação, como que você vai resolver essa situação, e você fica pensando todo dia, e esse pensamento ele está alimentando, e aí você fica, pensa aqui, pensa ali, pensa lá, pensa lá, pensa lá, e o seu corpo já está enfraquecendo. E eu preciso aceitar que é apenas um pensamento. Houve uma informação, eu nomeei, é uma informação. Segundo, veio o pensamento. Então, eu preciso aceitar que é somente um pensamento, não é um fato concreto. Então eu preciso aceitar que é um problema que veio, que é apenas uma informação, enfim, eu preciso aceitar isso. Segundo, eu preciso sair fora deste pensamento e sair fora das emoções ou dos pensamentos que de repente isso pode chegar. E como é que eu vou sair fora a respeito disso? É fácil? É lógico que não. Mas no primeiro momento, se eu quero sair deste pensamento, eu falo, isso é um pensamento, não é uma informação. Mas eu vou encher a minha mente daquilo que vai trazer um benefício para a minha alma e para o meu cognitivo. Temos problemas aqui na pandemia? Temos. Mas temos momentos de gratidão? Tem alguma coisa que você pode agradecer? Por exemplo, um dia como esse. Quantos aqui que estão me assistindo têm problema hoje? E acordou já com problema para enfrentar? Eu tenho. Você tem. Eu tenho gigantes para derrubar. Daqui a pouco a gente tem que resolver várias situações. Então eu acordo de manhã, primeira coisa, há problemas? Mas a primeira coisa. Obrigado, Senhor. Mais um dia de vida. Vou tomar o café. Obrigado, Senhor, pelo café que está
a minha mente, a minha mesa, perdão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu saúde e eu vou poder sair para enfrentar os meus problemas. Obrigado, Senhor, porque eu vou ter o almoço. Obrigado, Senhor, porque mais um dia vencido dessa pandemia sem uma contaminação. Obrigado, Senhor. Senhor, obrigado pela saúde, então eu vou até ir lá e vou voltar. Obrigado, Senhor, então eu vou encher o meu coração de gratidão. Eu vou encher o meu coração pensando assim, esse problema eu estou enfrentando agora, mas eu já tive problemas muito maiores do que esse e eu venci. Nós temos que fazer como Davi fez. Eu já venci um leão de 2 metros, eu já venci um urso de 2,5 metros, esse circunciso filisteu de 3 metros vai ser o próximo. Esse problema que eu estou enfrentando vai ser mais um. Esse pensamento que veio, essa situação aí vai ser mais um. E que o próprio Deus vai dar um destino para ele. Deus vai resolver esse problema para mim. Eu estou enchendo a minha alma e os meus pensamentos de coisa boa, de gratidão, de louvor. E se de repente esse pensamento mal insiste, ele enche a tua alma de louvor. Enche a tua alma de cântico, enche a tua alma da alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Encha a tua alma, traga essas coisas que são bênção para a nossa vida, que são bênção para a nossa alma. Aquele pensamento é só um imaginário, mas agora eu estou trazendo para mim um pensamento daquilo que é o correto. Eu estou enchendo a minha alma de gratidão e eu estou entendendo que há um problema, mas o mesmo Deus que me deu vitória até aqui vai continuar também me dando vitórias. Vitórias. Toda promoção vem com problema e todo momento, todo problema ele precisa de uma solução. E a solução às vezes vem para a minha vida e para a sua. Então eu preciso. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Você faz parte do reino dos céus. O adversário sempre vai lançar dardos inflamados na tua mente. São setas do maligno que vêm na nossa mente para minar a nossa fé, para minar a nossa esperança, para roubar a nossa alegria. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Os salmos estão aí para nós recitarmos os salmos. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e o que nele habita e tudo que nela há. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Tudo vem dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja um amém por toda a eternidade. Minha vida aqui nessa terra é apenas um treinamento para a glória que nós vamos experimentar na eternidade. Nós vamos vencendo de glória em glória e de vitória em vitória. Eu vou encher a minha mente dos pensamentos positivos e eu vou minimizar, diminuir esse gigante, e eu vou falar para ele aquilo que Davi disse para Golias: hoje o Senhor vai me dar vitória sobre você. Pensamentos negativos precisam ser dominados pelo homem. Deus nos fez para dominar sobre todas as coisas. Nós estamos fazendo errado, nós queremos dominar as pessoas, e o Senhor não nos chamou para dominar as pessoas. O Senhor nos chamou para dominarmos os nossos pensamentos. O Senhor disse para Caim: Caim, o pecado jaz à porta, ou seja, a morte jaz à porta, mas cumpre você dominar sobre eles. Então, se eu nomeei o pensamento, se eu aceitei o pensamento, e se eu preciso sair deste pensamento, aliás, a escritora deste livro, ela diz para nós que esse dominar os pensamentos negativos é como se fosse um jogo de xadrez. Tem lá as peças brancas e tem as peças negras, não tem? No jogo de xadrez? E às vezes a gente fica achando que somos as peças brancas e as peças negras desse pensamento. Se eu fizer determinada coisa, vai acontecer tal coisa. Se eu fizer aquilo, eu fico pensando e olhando para aquele jogo e achando que aquilo vai ser um jogo de xadrez. Então ela nos chama, nesse livro, ela nos chama para sairmos desse pensamento
E nós não somos nem as peças negras e nem somos as peças brancas. Nós somos o tabuleiro da qual a vitória vai surgir para um lado ou para o outro. Mas nós não somos aqueles que fazem o movimento. Nós somos a solução. Nós estamos naquilo que é esse jogo, mas não fazemos parte nem das pedras pretas e nem das pedras brancas. E por fim, se eu nomeei o pensamento, se eu aceitei o pensamento, se eu conseguir sair fora do pensamento enchendo a minha vida de louvor, eu preciso agir. E como é que eu vou agir? Eu vou agir conforme as minhas convicções e conforme as minhas crenças. Eu vou repetir isso para ficar bem gravado. Se eu nomeei o pensamento, se eu aceitei o pensamento, se eu conseguir sair fora do pensamento e encher a minha mente de outros pensamentos, de louvor, de gratidão, de vitórias que já foram alcançadas, de dificuldades que já foram superadas e estamos vivos até aqui, eu preciso agora então agir. E como eu vou agir? Como todo mundo age? De maneira nenhuma. Eu vou fazer como todo mundo faz? De maneira nenhuma. Eu vou agir conforme as minhas convicções e as minhas crenças. E isso tem um valor e uma importância muito grande. Agora, para você entender de uma maneira prática tudo aquilo que eu falei, eu escrevi aqui uma historinha, história, mas que vai te ajudar a entender muito bem o domínio do pensamento negativo, como funciona. E essa terapia cognitiva comportamental, como eu posso aplicar isso na minha vida todo dia? Por exemplo, você vai sair de casa. Você está saindo de casa, está na estrada e de repente vem um motoqueiro e te fecha. Ok? Você está saindo, ou um caminhão, enfim. Você é fechado na autoestrada. O que vai acontecer? Vem um sentimento de raiva, ou vem um pensamento de raiva e de ira. Ok? Aconteceu. Veio lá. Então, se eu quero dominar e gerenciar o meu pensamento, primeiro então, olha, eu saí de casa e então eu sou fechado. Ao ser fechado, vem um pensamento de raiva. Então eu vou nomear pensamento de raiva. Houve raiva, minha emoção. Houve raiva. Eu nomeei, é um pensamento de raiva. Eu vou aceitar que veio um pensamento de raiva. Não somos querubins. Veio um pensamento de raiva. Então eu nomeei que é raiva, eu aceito que esse pensamento veio e que esse pensamento não veio do maligno, é um pensamento que surgiu de mim como ser humano, então eu aceitei que veio o pensamento, e aí o que eu vou fazer? Veio esse pensamento, a palavra de Deus vai dizer, irai-vos, mas não pequeis. Eu saio deste pensamento porque eu não sou uma pessoa cheia de raiva, e eu não sou a raiva. Então eu saio deste pensamento, foi algo que aconteceu comigo, eu saio fora deste pensamento e aí eu vou agir conforme as minhas crenças e os meus valores. Aí eu vou agir conforme a minha crença e o meu valor. E o meu valor, já que eu sou cristão e eu creio, eu vou então agir como eu deveria agir nas crenças e valores. Eu não vou xingar a pessoa. Eu não vou ofender a pessoa e eu não vou lançar nenhuma palavra torpe com essa pessoa, porque na minha crença Jesus disse que o homem vai dar conta de cada palavra torpe que sair dos seus lábios. Eu nomeei raiva. Eu entendi muito bem que essa raiva veio um pensamento que saiu de mim. Eu saio disso porque eu não sou a raiva, eu não sou a cólera. Só foi um único pensamento, algo natural da minha vida. E aí eu vou agir conforme as minhas crenças e valores. Você está no meio de uma discussão, você está no meio de um problema. Você precisa sair fora daquele problema, porque você não é o problema, mas você precisa agir
conforme as suas crenças e valores. Você está no meio de um conflito. Você precisa nomear aquele conflito. Você precisa aceitar que existe um conflito. Você precisa enxergar do lado de fora esse conflito. E você precisa agir conforme as tuas crenças e valores. E eu quero, nesse TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, te ajudar a buscar os valores. Por exemplo, Jesus disse que os frutos do Espírito são quais? Quais são os frutos do Espírito? Escreve aqui. Quais são os frutos do Espírito? De Gálatas. Escreve quais são os frutos do Espírito. Terapia cognitiva comportamental. Terapia cognitiva comportamental. São terapias que vão dominar o meu cognitivo e vão me levar ao comportamento. A mansidão não vem da noite para o dia. Não é um comprimido. O domínio próprio não é um comprimido. São exercitados ao longo do tempo. São situações que vão acontecer comigo para me ensinar a ter todo este domínio. Terapia cognitiva comportamental, que vai ditar o meu comportamento. E aí, dentro da minha crença e valor, eu vou reagir conforme tudo aquilo. Vocês lembram daquele momento que Jesus está... em João capítulo 8, Jesus está escrevendo lá na areia, as pessoas vêm com a mulher, a multidão vem com a mulher e traz para ele: olha, nós pegamos essa mulher, está todo mundo inflamado, está todo mundo nervoso, todo mundo agitado. Senhor, olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Já está errado, né? Porque só trouxeram a mulher e o homem não estava lá? Traz lá. Na hora que traz para Jesus, Jesus ele se mantém naquilo que ele é, crença e valor. Jesus fica tranquilo escrevendo na areia. Mas como ele conseguiu tudo isso? Ele fala assim: ele era Senhor, Jesus era Deus, conseguiu isso. Mas ele fez 40 dias de jejum lá atrás. Toda hora ele saía para orar. Então, nada na nossa vida vai acontecer da noite para o dia. Eu preciso exercitar isso. Se você ora assim, fala: Senhor, me dá temperança, me dá longanimidade, me dá domínio próprio, querido, não vai aparecer só coisas boas, não. Vai haver um momento da prova, vai haver um momento em que você vai ser colocado numa situação de saia justa. E é nessa hora que vai ser experimentado se a terapia cognitiva comportamental está te ajudando, porque tudo isso vai trazer saúde para a tua alma. Jesus entende que ele não é o problema naquele momento. Pelo contrário, ele está inserido naquele problema, mas ele não é o problema. Pelo contrário, ele é a solução daquele problema. E ao ser a solução daquele problema, simplesmente ele escreve na areia. E aí ele traz uma resposta extremamente pensada. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele traz uma palavra mansa que desmonta todo o argumento. Lembra de outra passagem que querem pegar ele? No momento que o pessoal está inflamado lá, tudo. Senhor, nós devemos pagar imposto ou não? E o texto diz que eles queriam pegar Jesus. E Jesus então ouve e fala assim: me traz uma moeda. E quando traz para ele uma moeda, ele pega aquela moeda e fala: de quem é a imagem nessa moeda? De César. Então dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E diz que eles se calaram. Temperança, sal da terra e luz do mundo. Agora, queridos, isso é terapia cognitiva comportamental. Sempre o certo é isso aqui, a gente fazer num consultório e a gente ir treinando cada passo a cada dia. Mas nós estamos aqui. Então, tudo que eu estou te falando aqui é algo que os terapeutas vão fazer num consultório. Agora, o sucesso de tudo isso é a maneira como você vai tomar esse remédio e a maneira como você vai aplicar na tua vida. Jesus nos conhece como somos, nos chamou como nós somos. Só que quais são os frutos do Espírito? Se os frutos do Espírito são aqueles, quais são as metas para a minha vida? Alcançar os frutos do Espírito. Quando vier o pensamento negativo, você precisa nomear o pensamento, aceitar o pensamento. Você precisa sair fora do pensamento
e você precisa agir com as suas crenças e valores. Quando vier o momento do conflito, você precisa nomear o conflito. Você precisa aceitar que existe um conflito. Você precisa sair fora desse conflito e enxergar de fora aquele conflito. E você pode depois agir, aí sim, agir conforme as tuas crenças e valores. As pessoas gritam, lá fora grita, e você vai gritar crenças e valores. Você vai responder com sabedoria, com entendimento. Em cima desse pensamento, deu para nós entendermos muito bem que é isso. Eu vou agir conforme a minha crença e valor. Eu sou o sal da terra e eu sou a luz do mundo. A família está fechando o tempo. O pau está quebrando, mas você chegou. E aí apontam para você e falam alguma coisa também que você está fazendo. Ei, calmou, temperança, orei por isso, jejuei por isso, então, terapia cognitiva comportamental. O que Jesus faria? Quando os irmãos dele, no Evangelho de João, vão apontar para Jesus e falar, você não quer aparecer? Sobe lá na festa lá, vê se Jesus respondeu para eles. Vê se Jesus brigou com eles. Vê se Jesus deu atenção para eles. Pastor, mas você está falando de Jesus. Mas, queridos, o Espírito Santo que estava em Jesus também está em cada um de nós. Também está na minha vida, também está na tua vida. O mesmo Espírito Santo que estava na vida de Estevão, quando foram trazer qualquer palavra contra Estevão. Estevão, se manteve tranquilamente na sua situação. Tudo isso é um treinamento de terapia cognitiva comportamental. O bom para nós é aquela perseverança, né? Lembra da perseverança? Eu preciso perseverar em meio a tudo isso. Se no primeiro momento eu fui reprovado, ok, não desanime, não aceite os pensamentos que você não vai conseguir. Continue orando, continue louvando a Deus, continue agradecendo a Deus, volta no outro dia, espera um outro momento, quando tiver uma outra situação, fala, não, agora eu já sei como eu vou agir. E você haja conforme você deveria ter agido da primeira vez. Vença aquele obstáculo. Você vai estar colocando uma unção especial sobre a tua vida. Depois uma outra, depois uma outra. Vocês lembram do texto até que nós lemos aqui uns dias atrás de Moisés? Quando o pessoal quis apedrejá-lo, veio aquele momento de pressão na vida de Moisés, que estava lá atrás Faraó e à frente o carro. Ele não cede à pressão. Ele não perde o desequilíbrio, não. Ele exerce a terapia cognitiva comportamental. Enquanto estão falando bastante, o que Moisés pensa? Deus me tirou do Egito. Nós vamos morrer aqui no deserto. E Moisés está pensando, Deus me tirou do Egito. Deus usou as 10 pragas. Louvado seja o nome do Senhor porque Ele está aqui. Se Ele me trouxe até aqui é porque Ele vai dar um escape. E aí ele sai do problema. E aí ele age conforme a crença que ele tem. Qual é a crença que ele tem? Ele fala para eles assim, vejam o livramento que Deus vai dar hoje. E os egípcios que vocês veem agora, vocês não vão ver mais. Olha só Davi, diante de gigante. Davi, ele sabe que ele não é o problema, ele nomeia um problema. Existe um gigante filisteu que está afrontando o exército de Davi. Ele aceita que existe um confronto. Ele sai fora daquele confronto, ele se coloca à disposição e ele age segundo a crença dele. Hoje o Senhor vai me dar a tua cabeça. As aves dos céus vão comer o teu corpo. Eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Terapia cognitiva comportamental. Eu preciso gerenciar os meus pensamentos. Já tivemos e eu já tive experiência de várias situações que o couro está comendo. E eu fico pensando, eu não entro naquela discussão. Eu fico pensando, que tipo de pensamento é? Quem está por trás de tudo isso? O que é que está acontecendo naquilo ali? E aí, à medida em que Deus vai dando discernimento, lembra? Discernimento ontem. A lucidez, a perseverança,
o mesmo Deus que me deu vitória vai me dar vitória até aqui. E eu espero que essa palavra nesta manhã possa te ajudar a trazer para a tua vida uma saúde emocional. Amanhã nós vamos falar de como dominar a ansiedade ou minimizar a força da ansiedade. Mas hoje eu preciso alimentar a minha questão cognitiva, gerenciar os meus pensamentos. Amém, meus queridos irmãos? Se ficou alguma dúvida e algo que você não entendeu, por favor, você tem total liberdade de me mandar uma mensagem. Pergunta, pastor, me explica melhor a respeito disso. Eu acho que para mim ficou claro aqui, deu para entender bem. Mas se não deu, ou se você perdeu alguma coisa, por favor, querido, não fique em dúvida não. Nós precisamos formar uma geração que gerencie muito bem a sua parte emocional. Satanás ele quer nos matar, mas antes de matar ele quer nos adoecer. E como ele faz para nos adoecer? Aqui. Porque aqui vai mandar ensinamentos para o corpo e ele quer deixar as doenças aparecerem, as manchas aparecerem. Essas manchas que você vê às vezes no nervoso que sai no teu braço, na perna, nas costas, em algum lugar, são vasos que estouram. Agora você imagina com tanto conflito que você passa, isso acontecendo no rim, no pulmão, em outros lugares. Nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos nessa geração agora, principalmente neste momento de pandemia, nós precisamos romper com tudo isso e superar e vencer do outro lado. Que Deus abençoe demais essa palavra ao teu coração. Que Ele te fortaleça isso. E quem sabe um dia, uma classe como essa, de perguntas e respostas só para trazer esse ensinamento, para formar líderes cheios do Espírito Santo, para formar pessoas que gerenciam suas emoções, seus sentimentos, para não sermos presas fáceis do adversário, para sermos o tempero que Jesus espera de cada um de nós. Só perguntar para a Juliana aí se ela pensou que ia morrer naquele momento. Pergunta para o Júnior se ele achou que ia ficar viúvo com a situação que passou. São os pensamentos negativos que vêm. E se eu não gerenciar tudo isso, daqui a pouco eu morri, eu tive um infarto ou estresse, e quando eu fui ver já foi. Mas nós vamos vencer em nome de Jesus, e você vai vencer. Nós vamos vencer porque o Senhor venceu. E o Senhor disse assim, olha, no mundo nós vamos ter aflições, nós vamos ter maus pensamentos, mas tenha de bom ânimo, porque Ele venceu. E que Ele possa te ajudar a vencer, que Ele possa me ajudar a vencer, porque nós estamos nesse sistema que está aí. Amanhã vamos falar de ansiedade, um novo alimento, é um grande desafio. Vamos ter parte 1, parte 2, enfim, mas nós queremos a cada dia fazer com que a terapia cognitiva comportamental, através do Evangelho, façam produzir na minha vida um desejo de mudança e de transformação. Deus abençoe demais a tua vida. Deus abençoe demais o teu dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre você o seu rosto. Que Ele tenha misericórdia de ti e que o Senhor te dê a paz. Em todo tempo e em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas que com Ele nos dará todas as coisas. E a Ele seja o amém, a glória e o louvor para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Beijo no teu coração. Amanhã, 10 horas, eu espero aqui em você mais um Café com Coragem. E amanhã nós vamos superar expectativas da ansiedade na nossa vida e seremos uma ferramenta extraordinária na vida de outras pessoas também. Deus abençoe a tua vida, pequeno Cristo. Que Ele te fortaleça no meio da tua família. Que Ele faça resplandecer a luz que é dentro de ti. Que seja como a aurora ao meio-dia, que se torne luz perfeita. Saindo, não esqueça de deixar lá o seu like para que juntos possamos romper e crescer para um novo nível. Deus abençoe e até amanhã às 10 horas. Um beijo no teu coração. Tchau, tchau.